Então, vamos falar sobre os exames mais comuns no Brasil. A gente tem o TOEFL, o IELTS, o Duolingo, o TOEIC e os da Cambridge. Esses são os mais comuns. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e vocês depois podem tirar suas dúvidas, tá? Então, vamos começar com os 3 primeiros, o TOEFL, o IELTS e o Duolingo. Basicamente, eu coloquei esses 3 juntos porque eles têm o mesmo propósito. Eles são testes de proficiência em inglês e são utilizados para admissão em universidades e programas de pós-graduação. Esses exames, você faz a prova e você pode tirar desde o A2 até o C2 e na mesma prova. Ele vai ter atividades mais fáceis e atividades mais difíceis. O TOEFL, ele demora em torno aí de 3 horas e 30 minutos. O IELTS, mais ou menos 2 horas e 45. O Duolingo, 1 hora. Não se engane com o tempo, tá? Eles são todos difíceis da mesma forma. A única diferença é que o Duolingo, ele tem uma inteligência artificial que ele vai se ajustando ao aluno. Quanto mais acertos, mais ele aumenta o nível. Quanto mais erros, mais ele vai abaixando o nível, tá? Por isso que ele é mais curto. Então, todos eles trabalham com todas as habilidades, o reading, writing, listening, speaking. E o requisito mínimo para se entrar em uma universidade é o B2, e algumas universidades vão pedir o nível C1 ou C2, depende aí da área, do tipo de pesquisa. Então, cada universidade tem um nível que eles requerem. Só que tem um porém. Esses exames expiram em 2 anos. Então, o ideal é que vocês só façam esses exames se vocês realmente vão estudar em uma universidade fora. Hoje é possível até estudar remotamente, mas ainda assim vocês vão precisar fazer algum desses exames. Mas não façam antes, porque não pode estar expirado o teste quando vocês aplicarem lá, o apply para estudar lá. Agora vamos falar sobre o TOEIC. O TOEIC é um teste de proficiência em inglês utilizado para avaliar as habilidades de comunicação em um ambiente profissional. Então, ele é mais para business. Então, o vocabulário dele vai ser do dia a dia do escritório, chão de fábrica. Então, tem algum vocabulário que ele é bem específico ou bem técnico, mas é um exame bem interessante. Ele também, o mesmo teste abrange do A2 ao C2, então tem atividades mais fáceis e atividades mais difíceis, mas ele tem uma peculiaridade. Ele é dividido em 2 etapas, reading e listening, de 2 horas e meia, e speaking and writing, de 1 hora e 20, mas não é obrigatório. Você pode fazer ou a primeira etapa ou a segunda, e você não é obrigado a fazer a outra etapa. Então, muitas empresas acabam fazendo só o reading e o listening. Então, eu acho estranho, né, não verificar todas as habilidades, mas é comum eles fazerem só o reading e o listening e a empresa paga. Novamente, é um exame que expira em 2 anos, então o ideal é aguardar, ver se a empresa vai pedir esse exame, porque a maioria das empresas pagam para o aluno, né? Certificados da Cambridge. Esses são os certificados que nós indicamos. Por quê? Porque esses certificados, eles são divididos por níveis. Então, o A2, o CAT, que ele representa ali o básico, ele só tem atividades do A2 e ele vai ter um pouquinho do B1 só. O teste de B1, o PET, ele vai pegar um pouquinho só do B2 e um pouquinho do A2, então ele não varia muito ao longo do teste. O B2, a mesma coisa, que é o FC, ele pega um pouquinho do próximo teste e um pouquinho do anterior. E o C1, C2 são os níveis mais avançados, né? Proficient User. Então, aqui ele avalia muito bem o nível dos alunos. E por causa disso, ele não expira.
Ele também trabalha com todas as habilidades, reading, listening, writing. O teste de speaking, às vezes, é feito num outro dia, às vezes não é feito no mesmo dia que esses 3, e é obrigatório. A duração, dependendo do teste, vai variar de 2 horas e meia para 4 horas e meia. E aí a vantagem de não expirar. Então, você tem um teste que você pode colocar no seu LinkedIn e os RHs vão poder olhar e verificar aí o seu nível e é aquele pronto, certo? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses exames. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? O CAT, que é o A2, né, o primeiro nível de exame para adulto. Quando a gente vai fazer? A nossa sugestão é que o aluno faça depois que ele termina o Interchange 1, porque aí ele já fez lá o intro, que é o amarelinho, ele fez toda a base, e ele já fez também que é onde ele vai adquirir mais vocabulário, revisar lá várias atividades e exercícios também do módulo anterior, e ele vai já ter mais prática de speaking. Então, nossa sugestão é que ele faça no fim desse livro. Já o B1, o PET, nós recomendamos que os alunos façam depois do Interchange 2, porque vocês vão ter mais vocabulário, muito mais estruturas, né? Estruturas mais elaboradas, já começa a ver o reported speech, conditionals, já fica um pouco mais elaborado, e vocês também vão ter muito mais vocabulário do que quando vocês iniciaram, né, esse livro. Então, fica um pouquinho mais fácil. Mas, lembrando que o B1, ele já vai pegar um pouquinho do próximo nível e um pouquinho do nível anterior. Então, alguns alunos esperam um pouquinho mais, ou o Interchange 3, por exemplo, para ele fazer, porque às vezes ele já consegue tirar uma nota maior, né? Se ele tiver mais vocabulário. Lembrando, quanto mais vocabulário, quanto mais fluidez de fala, maior vai sendo o nível. E nós também trabalhamos bastante com o nível B2, né, o exame UFCI, e a gente recomenda que os alunos façam praticamente quando termina o nível, né, ou depois do Passages 1 ou 2, porque aqui já exige um pouco mais. Para vocês terem uma ideia, os professores iniciantes começam no nível B2, então não é um nível facinho, é um nível bem alto, né? É considerado um nível independente. Mas alunos que precisam aí ir para a área acadêmica, para a parte de pesquisa, eles continuam, e sempre é bom continuar, porque quanto mais vocabulário, melhor, certo? Ficou alguma dúvida até aqui? Não. Vamos continuar, então. Bom, quando vocês fazem um exame da Cambridge, vocês recebem um certificado lindo pelo correio, e ele vem, às vezes, o seu nível, de acordo com o teste que você fez, ou se você for muito bem, você pode receber um nível maior. E se você não foi tão bem assim, às vezes você recebe um certificado anterior. Então, ele pode variar um pouquinho aí do certificado que você fez o exame, tá? Porque há uma grade aqui, né? Ele vai do A1 até o C2 e ele vai pegando um pouquinho de cada nível, ou um pouquinho antes e um pouquinho depois. Mas a gente sempre recomenda que vocês estudem para vocês adquirirem um pouquinho mais de conhecimento, porque de repente vocês fazem aí um B1, mas conseguem um certificado B2, e ele vem escrito ali no certificado que vocês atingiram uma nota bem alta. Onde vocês vão realizar os testes? O ideal é buscar por centros examinadores na cidade de vocês. Por exemplo, coloca lá no Google, TOEIC, onde realizar em São Paulo, ou onde realizar no Rio de Janeiro. Porque tem várias escolas que são centros examinadores.
Tem vários lugares. Então, vocês vão encontrar o local mais próximo da casa de vocês. Também é possível fazer remotamente, mas eu não recomendo muito. Eu já ouvi alguns casos de pessoas que pagaram para fazer o exame, é muito caro. E os da Cambridge, esses que eu mencionei, vocês não podem fazer remotamente. Ele tem um outro tipo que pode fazer remotamente. Mas os outros, o TOEIC, o TOEFL, o Duolingo, você faz online. Só que o problema é que, como ele tem uma inteligência artificial que é super sensível, se ele pega ruído, se você sai da cadeira, se movimenta muito, eles podem invalidar o seu teste. A inteligência artificial invalida o seu teste. E se isso acontecer, não tem choro nem vela. Você tem que pagar outro teste para fazer novamente. Então, eu acho que é um investimento muito alto para vocês arriscarem, né, acontecer isso do teste ser invalidado e vocês não conseguirem o resultado, né?